Oi galera do canal Receita de Casal, a gente voltou aqui, vamos fazer um vídeo hoje sobre o exame PCR. A gente vai explicar um pouco do PCR normal e a gente vai explicar sobre o PCR para coronavírus. A sigla PCR, ela significa proteína C reativa. Ela é uma proteína produzida no fígado e quando essa proteína ela está aumentada na corrente sanguínea, ela significa um processo inflamatório ou um processo infeccioso. Esse exame ele não mostra aonde está a inflamação ou a infecção. Então, a partir desse exame PCR, juntamente com o médico, o paciente vai ser orientado e vai ser realizado outros exames para poder investigar melhor de onde está vindo a inflamação ou a infecção. Esse exame PCR ele é utilizado para ajudar no diagnóstico de AVC, de infarto agudo do miocárdio, endocardite, tem vários, reumatismo. Bom, gente, então eu vou falar um pouquinho para vocês de como funciona o PCR que está sendo feito agora para o diagnóstico de coronavírus. Toda pessoa tem teu DNA. Eu tenho meu DNA, a Má tem teu DNA. Então, o que acontece? O vírus também possui uma carreira de RNA. O que acontece com o PCR? O PCR ele vai pegar o vírus do corona, que está dentro do nosso DNA, só que ele entra no organismo da gente como um RNA, porque o vírus ele é inteligente, então ele entra como um RNA. O que o PCR vai fazer? O PCR ele vai pegar esse RNA, ele vai transcriptar para transformar esse RNA em DNA. Fazendo isso, transformando esse RNA em DNA, ele vai inserir dois primers. O que seriam dois primers? Seriam duas fitas de DNA, onde vai ser colocado 100 milhões de amostras positivas ou não de corona, onde vai ser identificado se você está com o vírus no teu organismo ou se você está negativo para corona, certo? Então, gente, a partir disso, quando o vírus invade o nosso organismo, é recrutada a nossa linhagem de células brancas, que são as células de defesa para combate desse micro-organismo. O vírus, para poder sobreviver no nosso organismo, nós sendo hospedeiros dele, ele precisa sair da parte da corrente sanguínea e invadir uma célula. Então, o mecanismo dele de ação é a seguinte: ele vai tentar invadir a nossa célula, fazendo com que... Eu vou explicar de uma forma bem fácil para todo mundo conseguir entender, é bem leigo, tá? O vírus ele vai inserir o DNA dele dentro da nossa célula, para que o nosso DNA mescle o RNA dele, com o intuito das nossas células imunes, a linhagem branca, não atacar a célula onde ele depositou o RNA dele. Se ele não se mesclar no nosso DNA, ele vai acabar morrendo. Então, esse é o mecanismo de defesa dele. Quando o vírus consegue inserir o RNA dele nas nossas células, a nossa célula passa a ser escrava do vírus. Deixa o cachorro latir. Cachorro. Cachorrinho, fiel da puta. Então, a nossa célula vai ser como uma mãe para esse vírus. Ela vai guardar ele lá e essa célula ela vai romper. Quando ela se rompe, vários vírus, milhares de vírus vão estar circulante na corrente sanguínea. Eles vão afetar outras células e vai ocorrer o mesmo processo. Multiplicação desencadeada. Então muita gente se pergunta, por que está morrendo tanta gente assim por causa do corona? Tudo bem, a gente tem que colocar em conta fator de idade, os fatores de risco, né, que é diabetes, hipertensão, uma imunidade relativamente baixa, né, que tudo isso porta não só para o vírus do corona,
sim para outras doenças virais e bacterianas. Então, por que está morrendo tanta gente assim? Como o nosso organismo não tem uma resposta imune para o corona, o nosso corpo ainda não entrou em contato com esse vírus, o corpo da gente não tem como saber o que combater, como agir com Ele não certo tipo de vírus. consegue se proteger adequadamente, né? Sim. Porque ele nunca entrou em contato com esse micro-organismo. Bom, então eu vou falar para vocês um pouquinho de diferença de IgM e de IgG. O IgM, o que acontece? Ele é a primeira linha de anticorpo que vai tentar combater esse vírus. E ele vai se dar na fase ativa da doença. Então o IgG, ele vai aparecer na fase tardia da infecção. Então se o teu corpo ele teve contato com esse vírus lá atrás, o IgG vai ser ativado, porque ele serve para essa identificação tardia de vírus ou bactéria. Bom, gente, então é assim, a gente vai ficando por aqui hoje. A gente achou necessidade de passar esse conteúdo para vocês. E uma dica, né, para a gente tentar aí aumentar o nosso sistema imune, né, complexo B é muito bom, vitamina E, vitamina D, tá? Então todo o complexo vitamínico aí que a gente possa estar melhorando o nosso sistema imune, uma boa alimentação saudável, legumes, fruta, carne vermelha principalmente. Tá? Então tudo que for bom, benéfico para o nosso sistema imune, é um meio de prevenção também. Né? E continuar lavando as mãos, utilizando álcool 70. Tá, e lembre-se, como eu falei desde o comecinho dos nossos vídeos orientativos, juntos e fazendo medida de prevenção correta, a gente vai vencer esse corona aí.